O primeiro modo que nós vamos estudar é o modo primitivo ou das sociedades comunais. Ele também pode ser chamado de modo de produção das sociedades tribais, das sociedades primitivas ou das sociedades sem Estado. A principal característica desse modo de produção é que ele vai surgir lá no período pré-histórico, quando no Neolítico o homem vai deixando de ser nômade para se tornar sedentário. No período anterior, que é chamado de Paleolítico, o ser humano ele se deslocava constantemente de uma região para outra, sempre em busca de alimentos. Mas chega um momento em que, ao descobrir a agricultura, o ser humano ele começa a se fixar próximo às fontes de águas, principalmente os rios, e começa a praticar a agricultura, o que o torna sedentário, porque ele passa a viver naquele local à espera de que a plantação chegue no período de colheita. E aí o que acontece? As primeiras sociedades que foram se organizando nesse processo de sedentarismo do ser humano eram sociedades que visavam o trabalho coletivo. Isso significa dizer o quê? Que eram umas sociedades no qual o trabalho visava a reprodução e a manutenção da sociedade sem o objetivo de acúmulo e com pouco ou nenhum ascendente e vinculada a outros setores da vida. O que isso significa? Significa dizer que nas sociedades comunais o trabalho ele não visa o enriquecimento nem de um grupo, nem o enriquecimento individual. Ele visa simples e puramente a reprodução daquela comunidade e a manutenção daquela comunidade, sem o objetivo de acumular objetos, acumular mercadorias, acumular riquezas, e sem a necessidade de produzir além do que é necessário para garantir essa manutenção dessa sociedade. Então, o que a gente observa é que é uma sociedade que não visa a produção de excedentes. O que é que a gente chama de excedente? O excedente é tudo aquilo que a gente produz além da nossa capacidade de consumo. É aquilo que a gente produz além do que nós necessitamos. Então, no modo de produção das sociedades comunais, você não tinha esse objetivo de acúmulo de excedentes. Você tinha o objetivo apenas de produzir aquilo que era necessário para que a comunidade tivesse todas as suas necessidades atendidas e conseguisse se perpetuar. Além disso, o trabalho coletivo ele é um trabalho que está vinculado a vários setores da vida, né? Ele está vinculado à religião, ele está vinculado às relações entre os indivíduos de uma forma muito mais profunda. Ela é inclusive permeada de muitas simbologias, né? Os antropólogos que estudam muitas dessas sociedades tribais, como por exemplo o povo San de Botsuana, que vocês podem visualizar na imagem no slide, essas sociedades, elas no seu trabalho, no seu processo de produção daquilo que eles necessitam para sobreviver, há um conjunto de muitos símbolos, há um conjunto de tradições, um conjunto de representações religiosas, principalmente, que estão vinculadas à questão do trabalho. Outra característica desse modo de produção é a inexistência do Estado e também a inexistência de classes sociais. Em uma tribo indígena brasileira, por exemplo, se temos os Cariris, para falar de nossa região, você não vai ter a existência de um Estado Cariri, de um presidente Cariri ou de um monarca Cariri. Você vai ter simplesmente a comunidade Cariri, a tribo Cariri. E isso acontece porque dentro das sociedades comunais você tem uma grande igualdade social. Você pode até ter funções diferentes. Você tem nessas comunidades a especialização de funções. Uns caçam, outros plantam, uns fabricam cestos, outros dominam os ritos religiosos, mas todos são iguais. Não existe uma diferenciação
como, por exemplo, aquele que tem mais riqueza daquele que tem menos riqueza, aquele que manda e aquele que obedece. Mesmo cumprindo funções diferentes, todos os membros dessas comunidades são vistos como indivíduos semelhantes. Então você não tem classes sociais e também não tem a existência de um Estado dentro dessas sociedades. Então, em resumo, o modo de produção primitivo ou das sociedades comunais foi a primeira forma de organização social, surgido lá ainda na pré-história. Ele existe até mesmo no período atual, nas tribos mais isoladas, né? Tribos e comunidades mais isoladas. Ele vai surgir quando o ser humano deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, é caracterizado pelo trabalho coletivo, pela inexistência do Estado e de classes sociais e também pela especialização de funções.